Olá meninos, olá meninas, beleza? Senhoras, senhores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de física, vamos falar aí, continuar falando sobre termodinâmica. Então a aula de hoje, né, aula 14 aí, finalizando a aula 14, porque eu havia dividido a aula 14 em duas partes, hoje vou finalizar essa aula 14, então lembrando que na primeira parte, né, havia apresentado para vocês aí, lembrado vocês quais são as variáveis de estado, né, as variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura. Falamos um pouquinho sobre a lei geral dos gases, né, a equação de Clapeyron e como que ela pode ser utilizada. E falamos um pouquinho sobre algumas possíveis transformações gasosas. Falamos sobre a transformação isotérmica, a transformação isobárica e a transformação isocórica. Beleza? Vamos no entendimento da termodinâmica. Objetivos, então, da aula de hoje: falar sobre a energia interna e mostrar o que acontece com essa energia interna a depender da transformação termodinâmica que o sistema, que o gás é sujeito. Beleza? Então, vamos primeiro estabelecer aí alguns conceitos. Quando a gente fala de energia em um sistema, né, a gente está falando da energia ali contida, por exemplo, no gás. Ele pode ser simbolizado aqui por esse esquema destacado aqui em cima, como a letra U significando aí a energia interna, o Q, o calor, né, energia na forma de calor, energia térmica que pode entrar ou sair, que o sistema pode perder ou pode receber, e o trabalho, né, simbolizado pela letra W ou pela letra grega tal, que também dentro de um sistema, o sistema pode realizar trabalho, né, o gás pode, a força de pressão do gás pode realizar trabalho, ou um agente externo pode realizar trabalho sobre o sistema, ou seja, o gás pode ganhar ou perder energia também. Afinal, termodinâmica, quando a gente fala de termodinâmica, basicamente está falando das relações aí possíveis, né, das transferências ou trocas de energia entre o gás e o ambiente externo, falando de energia térmica e energia mecânica. Então, quando a gente está falando de energia, tanto a energia interna como a energia térmica, representado pela letra Q, e o trabalho, representado pelo W ou pela letra grega tal, está se referindo à energia. Então, para simbolizar isso no sistema internacional, a gente vai usar o Joule. Então, a gente vai tentar estabelecer aí algumas relações aí nas próximas aulas, né, entre energia interna, calor e trabalho. Agora, nesse primeiro momento, vamos falar da energia interna do gás, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, quando a gente está falando de um gás, a energia interna dele é proporcional à temperatura. Quanto maior a energia interna, maior a temperatura. Ou pensando o contrário, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. E quanto menor a temperatura, também menor a energia interna, né? Esse fator de proporcionalidade aí entre energia interna e temperatura é tido aí como um K, e esse K é o nosso substituído aqui nessa equação pelo N e o R. O N é o número de mols e o R aí a nossa constante dos gases. Além disso, como a gente está falando de um gás ideal, quando especificamente formos tratar de um gás monoatômico, que é o que vai acontecer com mais frequência, a energia interna vai ter um fator de 3 meios aí que tem a ver com os graus de liberdade, né, das moléculas. Então, num gás monoatômico, a energia interna vai ser descrita assim como 3 meios de nRT. E, por consequência, a variação da energia interna num gás monoatômico vai ser 3 meios de Nr, variação de temperatura, né? Delta temperatura, delta T. Beleza? E aqui a gente tem aqui
relacionados nessa tabela, então, algumas informações aí. Então, a gente tem a constante dos gases perfeitos no sistema internacional, o R, 8,31, né, em joules por mol Kelvin. Temperatura sempre em Kelvin, então lembrando aqui dessa transformação, né? Se eu tiver a temperatura em Celsius, preciso transformar para Kelvin. E número de mols aí, que pode ser necessário aí em algum momento relacionar aí com a massa da substância e a massa molar. Beleza? Então essa é a nossa primeira etapa aqui, definição da energia interna de um gás ideal monoatômico. Além disso, agora a gente precisa pensar no qual a consequência, o que acontece com essa energia interna quando o gás sofre alguma transformação termodinâmica. E é isso que a gente vai falar aí nas próximas telas. Beleza? Vou ficar um pouquinho maior aqui. Então, uma transformação isotérmica. O que eu tenho numa transformação isotérmica, né? Característica da transformação isotérmica é que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante e a energia interna é proporcional à variação da temperatura, a variação da energia interna vai ser igual à variação proporcional à variação da temperatura. No caso de uma transformação isotérmica, a variação da energia interna é zero, né? Não tenho variação da temperatura, então não vou ter variação da energia interna. Um caso típico aí, uma informação muito relevante aí no caso da transformação isotérmica. Transformação isobárica. Já na transformação isobárica, o que acontece? Eu tenho aí a pressão constante. A pressão é constante, mas a temperatura muda. Se a temperatura muda, então vou ter uma variação da energia interna, já que a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura, né? Num gráfico de volume por temperatura, fica bem explícito essa mudança da temperatura. Mas essa compreensão também tem que ser feita quando eu tenho um gráfico de pressão por volume, que é mais comum. A consequência da variação do volume, já que a pressão é constante, é a variação da temperatura. E aí a minha temperatura, a minha energia interna, vai aumentar ou diminuir a depender do sentido da transformação, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma transformação isobárica de A para B, ou seja, do estado A para o estado B, eu tive um aumento aí do volume, um aumento da temperatura, então um aumento da energia interna. E o contrário também, né? Se o meu sentido da transformação é de B para A, então a diminuição do volume, uma diminuição da temperatura, então uma diminuição da energia interna. Beleza? Ou seja, numa transformação isobárica, eu tenho variação de energia interna a depender de como a temperatura muda. Se a temperatura aumenta, aumenta a minha energia interna. E esse pensamento também vale aí para uma transformação isométrica. Na transformação isométrica, um gráfico ilustrado de pressão por volume, mas também pode ser ilustrado um gráfico de pressão por temperatura. E aí, de novo, no gráfico de pressão por temperatura, fica bem explícito o que está acontecendo com a temperatura. A temperatura de A para B está aumentando, então se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Ou seja, eu vou ter um aumento da energia interna se eu tiver um aumento da temperatura e vou ter uma diminuição da energia interna se eu tiver uma diminuição da temperatura. Isso tem que ficar claro aí nos dois tipos de gráfico, né? Mais explícito, claro, no gráfico de pressão por temperatura, mas também tem que ter esse entendimento aí no gráfico de pressão por volume, já que a pressão aumentou, né? Por exemplo, de A para B, então se a pressão aumentou, a temperatura aumentou e, por consequência, a energia interna também. Beleza? Essa é, então, a informação que eu queria passar. Estabelecer, então, essa relação aí para determinação da energia interna e qual a consequência
da energia interna quando o gás é sujeito a uma das transformações que a gente já estudou. Beleza? Nos vemos na aula então para falar sobre as tarefas de sala. Até mais!